Bem, amados, então, sem demoras, vamos para o nosso comentário espontâneo a respeito da epístola pastoral de Paulo a Tito, seu verdadeiro filho na fé, não é? Aí está, Tito capítulo 1, aonde Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, promove a fé que são dos eleitos, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, fala aqui de um atributo da deidade, prometeu tempos antigos, mandando, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A Tito, um dos filhos na fé, segundo a fé comum, graça e paz, aquele texto característico da assinatura de Paulo, em fazer ali o seu comentário, sua carta. Graça e paz da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa já, diferente de Timóteo, Paulo já é mais objetivo. A epístola dada a Tito é mais objetiva que a epístola dada a Timóteo. Talvez porque Tito fosse já mais velho ou tivesse mais anos de vida que Timóteo, consequentemente já era uma pessoa mais assertiva, não é? Assim, Paulo já é mais contundente na sua orientação. Por esta causa te deixei em Creta, nós vimos ali a ilha de Creta, não era Chipre, era Creta, E uma correção, não foi Paulo e Tito que foram para Roma, eles foram para Jerusalém, Então, corrigindo o que eu comentei ali na introdução de Tito. Vamos lá. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Observe então que o que nós temos aqui da parte de Paulo é uma prescrição que já havia sido dada, agora ele está ratificando essa prescrição, como deveria ser o procedimento na eleição, na escolha, na constituição de presbíteros sobre cada cidade. E a mesma recomendação que você pode encontrar ali em 1 Timóteo capítulo 3, Irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não seja acusado de dissolução. O bispo deve ser irrepreensível como bom dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho. Observe aqui, não violento, hospitaleiro, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, Novamente, a palavra aqui é segundo a doutrina, didaxes, no grego, didaxen aqui, porque é um acusativo, Então, fala sobre essas questões doutrinárias, de ensinar a sã doutrina. E aí ele explica o porquê, não é? No versículo 10, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente da circuncisão. Paulo ainda estava incomodado com aquela turma de judaizantes, passado já 12 anos a respeito disso, E ele continua falando. E aqui nós vemos um comentário a respeito de Paulo, acerca dos cretenses. Os cretenses eram os moradores da ilha de Creta, que aparentemente parece ser xenofóbico nos dias atuais, mas não é. Paulo está constatando uma realidade, Eles eram uma pessoa que não queriam muito compromisso, então Paulo tinha que fazer Tito, por isso ele colocou Tito lá e não Timóteo, talvez seja por isso que precisava de alguém com mais contundência para corrigir esses amados irmãos. Não é por acaso que também Paulo coloca Tito para cuidar daquela turminha lá de Corinto. Você sabe a complicação que deu lá em 1 e 2 Coríntios. Então, Paulo, quando tinha que botar alguém casca grossa, como nós usamos nos dias de hoje, ele mandava Tito. Tito era alguém que tinha essa posição com autoridade para poder realmente coordenar a igreja para que ela esteja andando na sã doutrina. Maravilha, E ele fala sobre essa repreensão, que não se ocupe com fábulas judaicas, o mesmo ensinamento que ele dá ali a Timóteo, para que tenha pureza de coração. Isso é muito importante, o ministro deve ter pureza de coração. E talvez aqui no capítulo 2, versículo 1, vamos ver se eu consigo colocar lá, aí está, 2 capítulo 1, tu porém fala o que convém à sã doutrina, E aí vem-se a ênfase, talvez a proposta principal dessa epístola de Tito.
Paulo orienta o discípulo amado, o verdadeiro filho na fé, que venha se posicionar pela sã doutrina. E nesta característica ele repete, né? Eu não sei se aqui ele escreveu primeiro a epístola de Tito para depois escrever 1 Timóteo, ou se foi 1 Timóteo e depois Tito. Com certeza as duas foram juntas ali na mesma época. E são as mesmas recomendações. Como deveria tratar com os homens idosos, os presbíteros, como deveriam tratar com as mulheres idosas, como deveriam estas, né, ser mestras do bem, instruir as mais jovens. Aqui Paulo está sendo muito conciso na afirmação. Lá em Timóteo capítulo 3, 4, ele explana um pouco mais sobre esse assunto. Como deve ser o procedimento com os moços, né, com os jovens. O mesmo parecer que ele deu a Timóteo, ele dá a Tito agora, mostrando imparcialidade no tratamento do discipulado. Ele não tinha mais Timóteo ou menos Timóteo, mais Tito, menos Tito. Ele tratava as pessoas com imparcialidade, né? E torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade, reverência. Fala também a respeito daquela relação empregado-patrão, né? Os servos que sejam em tudo obedientes aos seus senhores e que deem prova de toda a fidelidade, né? E assim, sendo fiéis no trabalho, cumprindo bem com a sua função laboral, eles possam, de uma certa forma, pelo testemunho, glorificar o nome de Jesus. Muito bem. E aí, agora ele fala um pouquinho sobre cristologia, né? A graça de Deus se tornou salvador a toda a humanidade, orientando as pessoas para abandonar dos pecados, da idolatria, das paixões vis e se posicionarem por Deus, bem como está lá naquela epístola de Efésios, capítulo 4. Né? Então aqui nós vemos aqui como se fosse um suprassumo do que ele ensinou lá no capítulo 4 de Efésios, né? Educando para que, renegadas as impiedades das paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, de forma justa e piedosa, aguardando a bendita esperança, né? Falando aqui sobre escatologia, sobre a volta, a manifestação da glória, manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em glória, buscando um povo seu, que é a sua igreja. Então que ele possa falar isso com toda a autoridade. E aqui, finalizando no capítulo 3, nós podemos encontrar que lembram-se que se sujeitam aos que ordenam, aos que governam as autoridades. Exatamente como está lá também na epístola de Timóteo, né? Falar para que nós devemos nos sujeitar às autoridades, estejam prontos para toda boa obra, né? Porque no passado nós éramos nesses, desobedientes, desgarrados, exatamente como Paulo falou ali em Efésios. Ele repete esse raciocínio. Quando lido de forma isolada, a gente não tem muita noção do que se trata. Mas à medida que a gente faz esse paralelo, essa correlação com as epístolas que foram escritas na mesma época, e aqui está Efésios, uma epístola em prisão escrita na mesma época que 1 Timóteo e Tito, nós podemos entender como o raciocínio de Paulo ele é coerente e ele se replica em cada uma destas cartas, né, destas epístolas. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Lembra do texto de Efésios 2,8, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas pelo lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Fala da obra do Espírito, que também está lá em Efésios capítulo 5, né? Que ele derramou ricamente sobre nós. Fiel é a palavra que, no tocante a estas coisas, faça afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática das boas obras. Então está em linha, em alinhamento com aquilo que ele falou naquelas epístolas, evitando dissensões, discussões, genealogias, exatamente como ele falou para com Timóteo. Ele dá a mesma recomendação para Tito. E aqui entra um ponto muito importante no versículo 10, olha só. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. O termo grego aqui é eiretikon, evita o homem herege. O homem herege, você admoesta uma vez, você admoesta a segunda, depois você abandona. Está na palavra, você tem que se posicionar assim, porque esta pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Uma coisa é alguém que está
incluído num ensinamento equivocado, aprendeu assim, e de uma certa forma tem boa consciência de estar fazendo algo, porém de uma maneira não esclarecida. Aí você educa, você corrige, você instrui, remove o pensamento dessa pessoa a respeito de alguns ensinamentos equivocados. Porém, o que ele está falando aqui é o partidarista. Ele está falando aqui daquele que gosta de causar dissensões, facção, aquele que realmente herege e que está defendendo propositadamente um ensinamento herege. Então, sobre isso a Bíblia manda evitar. Muito bem, queridos. E vamos à frente, versículo 12, né? Quando te enviar Artemas e Tíquico, olha só aqueles dois, né? Isso aqui já faz parte de uma nova geração de discípulos. Tíquico já foi falado anteriormente em uma dessas cartas do qual nós compartilhamos. Artemas, apressa-te a ir até Nicópolis, onde nós mostramos ali naquela outra parte da encosta da Grécia, em direção ao mar Adriático, né? Estou resolvido passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, que é um comentarista da lei, e Apolo, aquele Apolo que nós vimos lá em Éfeso, né? E também depois em Corinto, é sobre esse que ele fala, para que não falte coisa alguma. Então, observe como Tito era um homem habilitado para toda boa obra. Ele era um homem polivalente, capaz de instruir uma igreja quando necessitava de correção, capaz de dar suporte aos demais ministros do Evangelho, capaz também de estar com Paulo, como foi com Paulo e foi circuncidado lá naquela situação, lá de Atos capítulo 15, com os problemas da circuncisão, ou seja, um homem que demonstrou em todas as características que era alguém realmente resoluto, abnegado para com o Evangelho. Razão pelo qual se encontra aqui mensurado e homenageado nas Sagradas Escrituras. Que você possa seguir, portanto, o exemplo de Tito, não é? E ser um homem de Deus, um homem apegado à palavra, um homem que obedece lideranças, um homem confiável, um homem que não se intimida diante das adversidades. Seja um Tito na presença de Deus. Muito bem, queridos, fique na paz, Deus te abençoe, tenha uma ótima meditação das Sagradas Escrituras.